Meu irmão, abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Nós vamos fazer a exposição deste salmo. E este salmo, ele foi, como está aí na introdução do salmo, escrito pelo rei Davi. Não há nenhuma informação dos manuscritos, não há nenhum comentário que diga qual foi a ocasião em que Davi escreveu este salmo. Apenas um comentarista diz que provavelmente este salmo foi composto por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. E no momento de muita angústia, de muita perseguição, ele compõe esse salmo. Mas esse salmo ele tem duas divisões bem claras. A primeira divisão vai do verso 1 ao verso 6, onde há aqui um derramar do coração de Davi, louvando a Deus, glorificando a Deus, anelando pela presença de Deus. A segunda parte do salmo, do verso 7 a 14, Davi é tomado por uma melancolia, por um sentimento de rejeição. E alguns chegam a achar que foram dois salmos que foram juntados. Eu não concordo com isso. Eu entendo que tem dia que você começa louvando e termina o quê? Resmungando. Tem dia na nossa vida, diante dos problemas, das lutas que a gente tem, que nós enfrentamos as 4 estações. E eu queria ler com você esse salmo. O salmo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Leiam comigo versos de 7 a 14, vamos lá? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos recitar de novo o verso 14, que diz? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, não há remédio como a esperança. Se você está no meio da vida, passando por lutas, por dificuldades, se você está sofrendo, se você está enfrentando a batalha dura do dia a dia da vida, você precisa de esperança. Tudo que é feito no mundo é feito pela esperança. Por isso que o ditado popular diz que a esperança é a última que morre.
E esse salmo foi escrito para nos dar esperança, para encorajar a mim e a você. Você que veio aqui hoje e está carente de esperança, diante das lutas que você tem passado, essa mensagem é para você. E essa mensagem está dividida em duas partes. A primeira parte, o que Davi sente por Deus? E ele vai colocar, e eu quero que você me acompanhe, na primeira parte do versículo, versos de 1 a 6. Há 4 coisas importantes aqui. A primeira delas é que Davi tinha uma confiança profunda em Deus. E ele descreve Deus como tendo pelo menos 3 significados para ele. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. E o que significa isso? A Bíblia fala que Deus é luz. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que nós, como crentes, todos nós, somos, como crentes, a luz do mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos filhos da luz. O que significa para Davi essa expressão, o Senhor é a minha luz? E ele usa o pronome possessivo, dizendo, ele não é a nossa luz, ela pode não ser a luz de vocês, mas ele é a minha luz. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que luz aqui, como metáfora, poderia representar a vida. A luz aqui poderia representar direção. A luz aqui poderia representar aquecimento, consolo, conforto. Mas o que eu acho interessante aqui nesse texto é que ele diz isso, o Senhor é a minha luz, num contexto onde ele está passando por um momento tenebroso, obscuro. Nuvens e obscuridade estavam presentes na vida dele. Ele estava passando por uma luta difícil. E é nesse momento que ele diz, o Senhor é a minha luz. Nas minhas trevas, nas minhas lutas, o Senhor derrama luz. O Senhor está presente. Mas ele diz, o Senhor é a minha luz, mas o Senhor também é a minha salvação. E essa palavra no hebraico, salvação, ela tem vários significados. Ela começa desde um livramento simples até a nossa salvação eterna. Quando ele diz o Senhor é a minha salvação, ele está dizendo o Senhor é o meu libertador, o Senhor me liberta dos meus pecados, o Senhor me liberta do poder de Satanás, o Senhor me liberta do poder das trevas, o Senhor me liberta de qualquer tipo de situação. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Redentor, o meu Goel. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, é muito importante nos momentos difíceis da vida a gente contar com Deus dentro dessa perspectiva. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Mas ele completa a ideia dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 26, versículo 4, porque a palavra tem esse mesmo sentido. Isaías, capítulo 26. E aqui a gente, para entender o que ele está querendo expressar aqui para nós, 26, versículo 4, se você achou aí, leia comigo, o que ele diz aí? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que Davi está pensando aqui é que Deus é um lugar onde ele pode se refugiar, onde ele pode ter firmeza. Ele canta no Salmo 40 que ele estava num poço de lama de perdição, e o Senhor o tirou dali, colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Significa que Deus é para nós o abrigo seguro. É tudo que nós precisamos. Se eu quero estabilidade, se eu quero proteção, Deus significa isso para mim. Veja o que Provérbios, capítulo 18, versículo 10, vai nos ensinar. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Grife esse versículo na sua Bíblia.
18, 10. Leia comigo, por favor. O que diz aí? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Presta atenção que aqui há uma figura daquelas cidades fortalezas, e dentro daquelas cidades fortalezas iam aquelas torres de segurança, de proteção total. E Davi está no meio dessa luta. Ele diz: o Senhor é a minha torre, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o lugar onde eu me refugio. Como diz Moisés no Salmo 90, Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, nós podemos nos refugiar em Deus, nós podemos nos esconder em Deus. Ele nos protege, Ele nos segura. Eu queria que você entendesse. E aí ele faz e repete a pergunta 2 vezes: de quem terei medo? A quem temerei? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é a fortaleza da minha vida, eu não preciso ter medo de ninguém. De quem é que eu vou ter medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, quem é que topa ser o meu adversário? Se Deus está comigo, se eu estou em Deus. E ele vai colocar aqui: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. Você já pensou nisso? Amanhã, segunda-feira, você chega do seu trabalho e estoura uma guerra contra você. Não estou desejando, não. Você convive com pessoas que querem lhe prejudicar, que querem puxar seu tapete. Pessoas maldosas, pessoas que querem lhe prejudicar, pessoas que querem lhe difamar, pessoas que perseguem você. E Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza, o quê? Da minha vida. E nada disso vai prosperar sobre a minha vida. Nada disso vai se concretizar na minha vida, porque eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou à sombra do Onipotente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou à sombra, às asas do Onipotente. Mas uma quarta coisa que ele vai dizer para Deus: o desejo do seu coração. Veja comigo aí, no versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor, só uma coisa eu peço, só uma coisa. Eu não quero várias, eu não quero centenas, eu só quero uma coisa. E eu não somente peço essa coisa ao Senhor, mas eu busco essa coisa. E o que ele busca? Hein? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo de Davi, irmãos, não era morar no templo. Davi sabia, ele uma vez transportou o tabernáculo e foi duramente disciplinado por Deus, porque ele não era sacerdote. Mas foi Davi que se colocou diante de Deus para construir o templo. Deus o autorizou, mas ele não pôde construir, foi Salomão que construiu, mas Davi nunca chegou a ver o templo construído. Nunca viu. Mas Davi não está falando de templo, espaço. Porque Davi sabia que o tanto o tabernáculo quanto o templo simbolizavam a presença de Deus. E ele vai colocar aqui o seguinte: o meu desejo é estar na presença de Deus. O meu desejo, e eu busco a realização desse desejo. Quando? Todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. E o que é contemplar a beleza do Senhor, irmãos? O próprio Davi vai responder isso, que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Davi aqui ele está tomado por um espírito de contemplação.
Eu quero contemplar ao Senhor, mas eu não quero somente contemplar o Senhor. Eu quero meditar na presença do Senhor. Eu quero meditar, eu quero refletir sobre a vida, eu quero refletir sobre a palavra de Deus. Eu estou precisando disso, eu necessito disso, eu quero isso. E diz o texto sagrado, que ele sabia que, estando na presença de Deus, quando chegasse o dia da adversidade, e todos nós aqui temos o dia D. E ele diz, no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da angústia, o Senhor me guardará. Ele diz assim, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Os irmãos conhecem a história de Joás. A história do rei Joás, que foi a sua família, os seus pais foram duramente mortos. E o sacerdote pegou Joás e guardou Joás dentro do templo até ele ter uma idade para poder começar a governar Israel. E Davi está, talvez, numa projeção muito grande, tendo essa ideia de que não há lugar mais seguro do que estar na presença de Deus. Na presença de Deus. Mas, irmãos, o que me choca nesse salmo é que a partir do versículo 7, talvez Davi começou amanhã cantando, dizendo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, eu quero viver para sempre na presença de Deus. Mas veja que no versículo 7 muda o tom. Muda o tom. E aí você precisa entender o seguinte, por mais crente que a gente seja, se a graça de Deus estiver sobre nós, a gente, meu irmão, desmorona. Você pode acordar um dia pronto para morrer com Cristo e terminar o dia apostatando da fé. Nós somos instáveis. E Davi agora vai fazer uma oração, dos versos de 7 a 12. E ele vai revelar para Deus aqui pelo menos 4 necessidades que eu e você nós temos, principalmente quando nós enfrentamos situações difíceis, lutas. Veja, no versículo 9 e 10. 9 e 10. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja que a primeira necessidade que Davi tinha era a necessidade de aceitação por parte de Deus. Ele está se sentindo rejeitado. Ele está se sentindo desamparado. E é tão interessante isso, irmãos. Eu não sei se você, quando está enfrentando uma dificuldade, um problema, não passa por sua cabeça, muitas vezes, você chegar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor está me rejeitando, o Senhor parece que não está vendo o que eu estou passando. Esse é o sentimento de Davi. E, meus amados irmãos, ele vai declarar aqui a sua fé. Mas declaração de fé é uma coisa. Confessionalidade é uma coisa. Outra coisa é o seu estado diante de Deus. Ele faz uma profissão de fé. Ele diz, ainda que, né? Porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Eu estou sentindo rejeitado. E ainda que eu seja rejeitado pelos meus entes mais queridos, pai e mãe, eu vou encontrar acolhimento do Senhor. Mas eu estou me sentindo nesse momento, Senhor, rejeitado. Eu preciso ser aceito. Eu preciso sentir nesse momento que eu sou querido, que eu sou amado. Mas veja, irmãos, ele vai caminhando. No versículo 7, ele vai dizer que precisa ser ouvido. Veja, no versículo 7 ele diz, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ouve, Senhor. Eu estou clamando. Tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Irmãos, quem já fez essa oração aqui? Levanta a mão. Eu morava lá em Recife. E lá no meu apartamento que eu morava,
Eu coloquei no versículo, erradamente, né? Aqueles adesivos sal da terra. A oração que Bartimeu fez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração, irmãos, nós precisamos fazer a cada momento, a cada segundo da nossa vida. E Davi está aqui pedindo para que Deus considere o seu pedido, que Deus ouça o seu pedido, que Deus resolva o seu problema. Ele está desesperado, ele está aqui angustiado. Mas se você observar no versículo 11, ele vai revelar o terceiro estado da sua alma. Ele precisa de aceitação, ele precisa ser ouvido. Mas o verso 11 ele está dizendo: eu estou perdido, eu preciso que o Senhor me oriente. Veja no versículo 11, ele diz o que aí? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, Senhor. Eu sou uma ovelha no meio de lobos, eu estou sendo observado, eu estou sendo vigiado, as pessoas estão procurando oportunidade para me destruir, o diabo, meu adversário, está ao meu redor, procurando oportunidade. Senhor, ensina-me, Senhor. Eu não sei viver sem Ti, eu preciso que o Senhor guarde os meus passos, que o Senhor me aponte o caminho. Meus amados irmãos, eu creio que essa é a maior necessidade da nossa vida. Ninguém conhece o caminho que fiquemos longe do pecado, da queda, do erro. Por isso que a Bíblia fala que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Mas muitas vezes na nossa soberba, na nossa vaidade, nós queremos andar nos nossos próprios caminhos. E Davi aqui, no meio daquela situação, ele disse: Senhor, me ensine, me ensine. Mas, irmãos, versos 11 e 12, se você for ver lá o 2 e 3, Davi precisa de proteção. Versos 11 e 12 diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam o quê? Falsas testemunhas, os que só respiram o quê? Crueldade. Davi está dizendo: eu estou aqui, Senhor, numa situação, conspiram contra mim, vigiam o meu caminho, partem para cima de mim, eu estou sendo vigiado, tudo que eu faço é questionado. Eu não sei se você já se sentiu assim. Parece que está todo mundo torcendo pela sua queda. Vai cair, vai cair, vai cair. Davi se sentia assim. Mas ele termina o salmo com duas palavras que eu acho fantásticas aqui. Parece não fazer sentido. Mas a primeira está no versículo 13. O que ele diz no versículo 13? O que ele diz aí? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Eu não estou vendo, mas eu o quê? Verei. Futuro. Eu creio. Eu creio, Senhor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu quero estar na Tua presença. A coisa está preta, a situação está difícil. Eu estou vivendo esse drama existencial. Eu estou carente. Eu preciso de aceitação. Eu preciso ser ouvido. Eu preciso de orientação. Eu preciso de proteção. Mas, Senhor, eu creio que eu ainda verei a bondade do Senhor nesta terra. Eu creio que a bondade do Senhor se manifestará. Porque esse Davi aqui foi o Davi que escreveu o Salmo 23. E ele diz lá no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então nós temos esses dois atributos de Deus que nos acompanham a cada passo. Por isso que Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, e ela se renova a cada manhã. E Davi está dizendo: eu creio, Senhor, eu creio que há conexão naquilo que eu confesso. O Senhor é tudo isso para mim.
Eu estou vivendo isso, no anexo. Mas eu creio que eu vou ver ainda. Eu creio que eu vou ficar livre de tudo isso. E aí ele termina o salmo dando um conselho para mim e para você. Ele olha para mim e ele olha para você nessa manhã e diz assim: espera pelo Senhor. Espera. Eu sei que é duro esperar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam do Senhor e creem no Senhor jamais serão envergonhados. Espera pelo Senhor. Esperança, meus amados irmãos, esperança não é um sentimento, não é uma expectativa. Quem espera pelo Senhor, a esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Veja lá no Salmo de número 61. Desculpa, Salmo 62. O que diz? Salmo 62, 1 e 2. O que diz? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Versículo 5, o que diz? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem o que é a minha esperança. Creia que você experimentará a bondade do Senhor nessa terra. Espere o tempo de Deus. Espera. E aí, ele diz assim: mas tem bom ânimo. Tira essa cara de cinza. Tira esse luto. Tem bom ânimo. Nós temos que esperar animados, não é esperar tristes. Estar silencioso não significa estar desanimado. A fé nos fortalece, a fé nos anima. A esperança, meus amados irmãos, é aquilo que nos move para aguardar o ato de intervenção de Deus na minha situação, naquilo que eu estou passando. Ele diz: fortifique-se o teu coração. E ele vai dizer aqui que força não é uma coisa exterior. Força é uma coisa o quê? Interior. Fortifique-se o teu coração. E ele conclui dizendo, repetindo: espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Eu não sei o que você está passando. A sua vida está começando o ano. Você diz: pastor, a situação está difícil. Está difícil para você e está difícil para todo mundo. Se a gente for abrir aqui o confessionário, cada um vai contar uma desgraça maior. Porque nós nos alegramos, muitas vezes, quando o nosso problema é pequeno diante dos problemas que os outros estão o quê? Vivendo. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós, ao enfrentarmos essa situação de batalha, de luta, sabe o que Ele quer? Ele quer que nós, cada vez mais, aumentemos o nosso desejo, aumentemos a nossa comunhão com Ele. Alegrai-vos pelo fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé redundará em crescimento, em amadurecimento, em conhecimento experimental de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu não gosto de usar a expressão apelo, mas um convite para você. Talvez você diz: pastor, eu preciso me apropriar desse salmo. Eu preciso que esse salmo seja o meu consolo, o meu conforto dessa manhã. Eu queria convidar você, se você quer vir aqui à frente, para a gente orar pela sua vida.
E o que você vai estar dizendo ao vir aqui à frente é que você vai esperar pelo Senhor, que você vai crer nele, que você vai se animar, porque Deus vai resolver a sua situação. Amém? Se você sente isso no seu coração, a igreja vai orar pela sua vida, pela sua família, por você. A igreja tem que ser uma comunidade terapêutica, onde nós possamos nos ajudar mutuamente, nos confortar, nos encorajar mutuamente. Tá. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti como igreja. Somos Teus filhos. Esses nossos irmãos que vieram aqui à frente, passando por lutas. E nós queremos clamar nesta manhã, Senhor, como igreja, num só coração, que o Senhor derrame graça sobre essas famílias, sobre essas pessoas. Ó Deus, que eles possam crer em Ti, Senhor. Que eles possam ter esperança em Ti, que eles possam se animar em Ti. Renova as forças espirituais desses irmãos agora, Senhor. Peço que o Senhor também expulse do coração deles toda tristeza, toda mágoa, toda desesperança, e que eles possam dizer claramente, como diz Davi: eu verei ainda a bondade do Senhor na terra dos viventes, Senhor. Faz justiça para essas pessoas, Senhor. Defende a causa deles. O Senhor é o nosso advogado justo. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da nossa vida, Senhor. Que eles possam sentir isso nesse momento. Que eles possam experimentar isso. Deus, se há opressão maligna, se há laços de iniquidade, que o Senhor nesta manhã possa quebrar o laço do passarinheiro, Senhor. Que o Senhor possa guardá-los uma proteção sobrenatural da Tua presença, do Teu poder. Pois o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio. O Senhor é a nossa torre forte, Pai. Nós oramos, nós clamamos, na certeza de que o Senhor não nos rejeita, e que o Senhor não rejeita a nossa oração. Que nós seremos consolados, encorajados e confortados pelo Senhor nessa manhã. Nós oramos humildemente, Senhor, na Tua dependência, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.